Todo santo é homem antes de ser santo, e um santo pode ser feito a partir de todo tipo de homem. G.K. Chesterton. Antes de começarmos esta incrível história, gostaríamos de pedir que você se inscreva em nosso canal e deixe seu like. Assim você nos ajudará a continuar produzindo vídeos especiais para você. Muito obrigado e que Deus abençoe. Aguardando a lista de aprovados no vestibular, jovens de todo o país estão ansiosos para receber a notícia de que finalmente poderão cursar o ensino superior. A rigor, a entrada na universidade representa para muitos uma espécie de redenção que marca o início da maioridade, pois é nesse período que os filhos saem de casa, mudam-se para outras cidades e assumem algumas responsabilidades básicas que todo adulto deve ter. Com todas essas mudanças, a universidade também é o lugar onde muitos, infelizmente, abandonam nosso Senhor Jesus Cristo. E isso se deve à ideia absurda de que a fase universitária é o tempo das grandes experiências. Não só no campo científico, mas especialmente no campo moral. Longe dos olhares dos pais e, consequentemente, do que lhes freava os impulsos juvenis, quantos jovens se perdem por achar que agora, na universidade, têm toda a chance de viver conforme quiserem, sem qualquer moralismo ou superstição. Mas o sistema universitário é, na verdade, uma grande ilusão. Trata-se, na maioria das vezes, de um lugar onde o aluno não é incentivado a descobrir a substância das coisas, como na educação clássica, mas a mergulhar nas mais loucas abstrações, que o prendem num mundo absolutamente paralelo. Afinal de contas, a causa final de todo esse sistema é o título, a chancela, o diploma, ou seja, algo um tanto superficial. E a consequência disso não poderia ser outra senão a mesquinhez, ou seja, a única preocupação para a maioria dos estudantes é a de estarem na média no fim do semestre. Há, porém, alguns jovens que não se iludem com toda esta ilusão e buscam manter-se acima da linha da mediocridade, preservando em seus corações aqueles valores inegociáveis da fé e da razão. É o caso de Guido Schaeffer, cujo testemunho cristão no exercício da medicina atraiu muitas almas para Deus. Atualmente, a Arquidiocese do Rio de Janeiro promove a causa de beatificação do jovem, que também foi seminarista e morreu em 2009, em odor de santidade. Guido Schaeffer nasceu em 22 de maio de 1974, na cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. Foi batizado em 22 de dezembro do mesmo ano, na Igreja Matriz de Santa Cecília, na mesma cidade. Recebeu a primeira Eucaristia em 11 de dezembro de 1983 e o Crisma em 2 de dezembro de 1990, ambos na paróquia de Nossa Senhora de Copacabana, na cidade do Rio de Janeiro. É de G.K. Chesterton a afirmação muito sábia de que todo santo é homem antes de ser santo, e um santo pode ser feito a partir de todo tipo de homem. Essas palavras se aplicam perfeitamente à vida de Guido, que, como muitos santos da Igreja, teve também um passado miserável. De início, ele viveu boa parte de sua vida como aquele tipo de homem dado às paixões. Em suas memórias, ele confessa como precisou de muita oração e penitência para corrigir os erros de uma adolescência dissoluta. Era, afinal, apenas mais um rapaz comum, que gostava de surf e, vez ou outra, rendia-se aos impulsos do pecado. Porém, ao confessar, ele fez como fazem muitos santos, carregando nas tintas sobre os próprios pecados. Em todo caso, ele precisou reparar tais ofensas a nosso Senhor Jesus Cristo e assim o fez. Mas a graça de Deus tinha planos maiores. Aos 6 anos, Guido havia sonhado com nosso Senhor, que lhe dizia para ser obediente aos pais e participar da missa todos os dias, porque um dia ele haveria de chamar muitos amigos para Jesus. E foi o que realmente aconteceu após a sua conversão. Guido começou a frequentar os encontros da Renovação Carismática Católica e ali pôde fazer as primeiras experiências de oração que despertaram nele a vontade de ser santo. Mais tarde, o jovem conheceu os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, conhecido como o desentortador de vidas, e entendeu que poderia ser amigo íntimo de Cristo, buscando a Deus em todas as circunstâncias e lugares, inclusive dentro da faculdade. A grande maravilha de ser católico é que tudo pode ser convertido num caminho para Cristo.
Foi a fé católica que fez Guido ver a medicina não como um fim, mas como um meio para a própria santificação. O estudo, em especial, era uma tarefa diária que ele teria de fazer com o coração aberto a Deus, em espírito de oração, para melhor servir o próximo. Explica o cardeal Saraiva. A santidade não consiste certamente em fazer coisas extraordinárias, mas em fazer de maneira extraordinária as coisas de todos os dias. Na oração, abrimos nossos olhos para a presença extraordinária de Deus nas coisas mais comuns. Guido Schaeffer entendeu isso perfeitamente, de modo que procurou unir a vida ativa à contemplativa, fazendo tudo com atenção e diligência. Guido mesmo dava testemunho da importância da oração. Certa vez, escreve ele em seu diário: Senti uma desolação por conta dos inúmeros trabalhos e provas que terei essa semana. Fui tentado pela impaciência a terminar minha oração antes do tempo. A virtude da constância, todavia, ajudou-o a passar por tudo isso com tranquilidade, unindo-se ao coração de Jesus. Depois de formado, Guido decidiu dar uma resposta mais generosa a Deus. Ele havia meditado muito sobre a história do jovem rico, que se encontra em Lucas, capítulo 18, versículo 22. Jesus falou: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Guido, ao meditar estas palavras, não tendo nada em seu nome a não ser seu diploma de médico, decidiu dedicar a medicina aos pobres e deixou casa, pai, mãe, família, amigos, para seguir Jesus. Entregou seu diploma, a única riqueza que tinha, a serviço dos pobres, a exemplo de São Francisco de Assis. Um dia, em retiro na comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, São Paulo, ouviu um padre pregar a seguinte passagem bíblica: Não desvieis o vosso olhar do pobre, e Deus tampouco se desviará de ti. Nesse momento, refletiu quantas vezes havia desviado o olhar dos pobres. Pediu perdão a Deus e lhe pediu: Jesus, me ajuda a cuidar dos pobres. Assim, uma semana depois, Guido iniciou um trabalho junto às missionárias da caridade de Santa Teresa de Calcutá, assistindo os irmãos de rua, enquanto ainda atendia na Santa Casa de Misericórdia, onde ajudou na pastoral da saúde e acompanhou todo tipo de pacientes. Esse trabalho era tão extraordinário que, mesmo como seminarista, Guido pôde continuar nos hospitais, com a licença do arcebispo do Rio de Janeiro. A esse respeito, a irmã Caritas, que o auxiliou em várias ocasiões, dá o seguinte testemunho: Muitas vezes usava dos carismas com que o Senhor o agraciava. Presenciei várias vezes, sobretudo o carisma da palavra de ciência. A todos tratava com delicadeza, paciência e compreensão. Um dos sinais mais notáveis da santidade é a virtude da paciência, que se conquista apenas nas quartas moradas, a custo de muita penitência e oração. Deus vê a generosidade da alma e faz a passagem dela para um estágio no qual a caridade cresce com todas as demais virtudes. Da participação nestas obras de caridade, temos relatos de curas inexplicáveis, de conversões inacreditáveis, de moradores de rua que decidiram lutar contra os vícios, entre outros fatos maravilhosos. O Santo Papa São João Paulo II, na Divinus Perfectionis Magister, diz que o título de venerável é dado a todos aqueles que, pelo singular exercício das virtudes cristãs e dos carismas divinos, suscitaram a devoção e a imitação dos fiéis. Sem a pretensão de antecipar o juízo de nossos pastores, os inúmeros testemunhos a respeito de Guido Schaeffer não deixam dúvidas de que ele foi mesmo um herói da fé, seja pelo trabalho como médico, seja pelo seu apostolado nos grupos de jovens. Só isso pode justificar as várias homenagens e memoriais que já lhe foram dedicados pela piedade popular. Em todo o tempo, dava testemunho de sua fé, no seu proceder irrepreensível com os outros. Vivia conforme os valores cristãos da cordialidade, temperança, caridade e justiça. Disse o professor de Guido, Clementino Fraga, numa homenagem após a sua morte. A entrada no seminário talvez tenha sido o ponto decisivo nesse progresso espiritual que talvez leve Guido à glória dos altares. Tudo aconteceu no ano 2000, quando ele, durante uma oração, ouviu a voz de Deus que lhe dizia: Levanta-te e serás sacerdote da minha igreja. Sabiamente, Dom Carlo Romer, bispo auxiliar do Rio de Janeiro,
matriculou-o no mosteiro dos beneditinos, para que Guido pudesse continuar o trabalho nos hospitais. Desse modo, ele teve a chance de dedicar-se tanto à formação sacerdotal como ao serviço caritativo. Estudava filosofia, atendia na Santa Casa, liderava grupos de oração e ainda levava os jovens para cuidar dos mendigos, juntos às missionárias da caridade. E o que o fortalecia era a certeza de que Deus estava sempre ao seu lado. Alguns testemunhos sobre o trabalho de Guido nos hospitais são mesmo surpreendentes. Conta-se, por exemplo, o caso de um policial cadeirante que voltou a andar após ter recebido a oração de Guido, durante um grupo de oração na Santa Casa de Misericórdia. Outros relatam como apenas a sua presença trazia paz e esperança aos pacientes mais angustiados. Além disso, ele tinha a grande preocupação de levar os doentes para a recepção dos sacramentos, como a unção dos enfermos, a confissão e, especialmente, a Santíssima Eucaristia. Até porque a principal responsabilidade de um verdadeiro médico de Deus é salvar a alma dos seus pacientes. Não foi por menos que Guido Schaeffer recebeu a alcunha de Apóstolo da Palavra e da Paz. Guido Schaeffer faleceu em 2009, com 34 anos de idade, vítima de uma contusão na nuca que gerou desmaio e afogamento enquanto surfava na praia da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. Ele estava para ser ordenado sacerdote dentro de poucos meses. Sua morte gerou comoção entre os católicos da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Pouco antes, ele já havia recebido alguns avisos de Deus, que o chamava para avançar a águas mais profundas. Também já confessara a muitos amigos que, se eu pudesse escolher, se Deus me permitisse, gostaria de morrer no mar, onde sinto a presença de Deus a me falar na natureza. A prancha que Guido usava naquele dia 1º de maio era dividida por um versículo do Evangelho de São Mateus. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Não deixa de ser significativo porque, em sua vida, Guido preferiu esforçar-se para passar pelo mais difícil dos vestibulares, pela mais estreita das portas, que é a entrada do céu. Após sua morte, não demorou muito para que as pessoas reconhecessem nele os sinais claros de uma grande santidade. Desde seu falecimento, o túmulo onde foi sepultado, localizado no cemitério São João Batista, no bairro de Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, tornou-se lugar de intensa visitação por parte de seus devotos, de modo especial na data de seu aniversário. Em 2014, a fama de santidade de Guido cresceu, fazendo com que seus restos mortais fossem trasladados para a Igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema. No mesmo ano, foi aberto seu processo de beatificação, recebendo assim o título de servo de Deus. Em 2015, a Congregação para a Causa dos Santos concedeu o Nihil Obstat para o prosseguimento da causa. No dia 20 de maio de 2023, o Papa Francisco reconheceu que Guido praticou uma vida de virtudes heróicas, declarando-o assim venerável. Certamente Guido Schaeffer deve ser proposto como modelo para todos os jovens que aguardam a entrada na universidade. Nesse ambiente onde a religião é tantas vezes ofendida e desprezada, ele soube seguir o caminho de Cristo, fugindo da tentação e dos convites à mediocridade, fugindo da ilusão do diploma, a fim de ser um médico de verdade, que servisse aos outros, principalmente os mais pobres e necessitados. E fez isso com tanta convicção e amor que muitos já não hesitam em chamá-lo santo. Porque, de verdade, o real diploma que devemos buscar é a coroa da salvação. A mesma coroa da salvação que Guido nos ensinou a buscar com seu maravilhoso exemplo de vida. Amado Deus e Senhor, que através da vida do vosso servo Guido Schaeffer, nos ensinastes com seu exemplo e ardor missionário a lançar-nos mar adentro no caminho da fé, concedei-nos por seu testemunho de jovem, médico, seminarista e surfista, anunciar com renovado ardor vossa palavra e alcançar por sua intercessão a graça que vos pedimos agora, a fim de que tenhamos um dia a alegria de vê-lo elevado à glória dos altares. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Virgem Maria, Mãe do amor formoso, rogai por nós.